paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Você que nos acompanha através do canal oficial Ebenezer, nós estamos entrando mais uma vez na sua casa, no seu lar, aonde você estiver, para trazer uma grande revelação de Deus através da palavra do Senhor ao seu coração, porque nós precisamos aprender a cada dia a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar e a tua família. A palavra que eu quero vos deixar está registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo 6 até o versículo de número 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 6. E disse-lhe: se és tu, filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para tomar-te-ão nas mãos, para nunca tropeçares em alguma pedra. E disse Jesus também: está escrito: não tentarás teu Deus. Novamente o transportou o diabo num monte muito alto, e mostrou-lhe o reino do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que os anjos chegando lhe serviam. Eita, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 5 também diz assim, olha só: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E colocou sobre o pináculo do templo. No versículo 8 nós vamos ver, novamente o transportou e colocou num monte muito alto. Primeiro no pináculo do templo, depois no monte muito alto. Queridos, vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, aqui estamos diante da tua presença, meu Deus, para clamar e pedir ao Senhor que possa derramar a tua unção, a tua graça e revelar-nos a tua palavra, Espírito Santo, e que nesta noite, nesse lugar, nesse dia, que o Senhor venha tocar profundamente e nos ensinar através da tua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus. Veja bem, queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso maior exemplo de humildade, em Filipenses vai nos mostrar no capítulo 2, quem verdadeiramente Jesus foi, o que ele fez e o maior exemplo que ele nos deu. Se nós olharmos, nós vamos ver que Jesus Cristo vai iniciar o seu ministério terreno, logo após ele se apresentar a João Batista, sendo ele batizado no Rio Jordão por João. O Espírito Santo vai se manifestar em forma corpórea de pomba e vai dizer: este é o meu filho amado, em que eu tenho nele prazer, ou tenho me comprazido. Veja como é importante as revelações de Deus, porque batismo, o que representa batismo? Remissão de pecado, ou perdão dos pecados. Jesus tinha pecado? Não. E por que então Jesus foi batizado? Há uma revelação de Deus aqui. Se o batismo é para remissão de pecado, então por que Jesus se batizou se ele não tinha pecado? Você quer saber disso? Então preste atenção. Ouça o que eu vou te falar. Eu já te disse que Jesus é o nosso maior exemplo. E se nós prestarmos atenção, Jesus na verdade não tinha pecado e nem necessitaria ser batizado, mas ele está cumprindo com a palavra de Deus. Veja bem que quando Deus se manifesta e diz: este é o meu filho amado, em que tenho eu me comprazido, a Bíblia está nos mostrando que Jesus Cristo entendia e respeitava
a autoridades constituídas por Deus. Lembra que João disse: não sou digno nem de desatar a sandália dos pés. E quando ele apresenta para João, João diz: Senhor, eu é que deveria ser batizado. Ele vai dizer que precisava cumprir a palavra. Então nós aprendemos, Jesus não tinha pecado, mas Jesus vai demonstrar com toda a humildade o reconhecimento por uma autoridade constituída por Deus. João, entre os homens, foi um grande profeta e ele era uma autoridade constituída por Deus. Então o próprio Jesus, mesmo sendo 100% homem e 100% Deus, ele vai nos mostrar, querido, que ele é o nosso maior exemplo. Como? Jesus não tinha pecado, não tinha necessidade, mas ele é reconhecedor da autoridade que João era. E ele não veio para quebrar princípio, ele veio para cumprir a palavra de Deus. Jesus veio demonstrar a humildade, a obediência que ele nos ensina através das suas atitudes. Veja bem, queridos e amados irmãos, mesmo ele sendo Deus, ele não se usurpou ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, se tornando em forma de servo. Para quê? Para nos dar exemplo, para nos mostrar que nós temos que tomar cuidado com lugares altos. A revelação que Deus quer nos passar para a igreja de Cristo, para você, independente da religião, que nós devemos ter humildade sempre, porque nós lemos a palavra e vai dizer que o diabo, depois de Jesus ser batizado, ele foi conduzido para o deserto, diz a palavra, para ser tentado pelo diabo. E passando-se 40 dias, sem comer e sem beber, então a Bíblia diz que Jesus teve fome. O que nós vamos aprender, você vai guardar no seu coração, você vai guardar na sua vida, e você será um grande obreiro, um grande cristão, um grande servo, com toda a humildade. Porque agora nós percebemos o quê? Que Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis, vai ser tentado pelo inimigo. E olha aqui, meus queridos e amados irmãos, que nós precisamos ser humildes sempre. Não importa o lugar que você se encontra, não importa o posicionamento que você se encontra agora, Jesus te deu a oportunidade de estar aí. Então seja humilde. Porque a Bíblia diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus tem fome. E quem se apresenta a ele? O diabo, Satanás. E a Bíblia vai dizer, no versículo 5, que o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Olha aí, pináculo quer dizer lugares altos, o topo, o lugar mais alto. O que eu quero trazer dentro desta palavra, através do Espírito Santo, a revelação é esta: cuidado com os lugares altos. Por quê? Porque a nossa vida, querido, é um processo. A nossa vida, no dia a dia, nós estamos dentro de um processo de subir degrau após degrau. É um degrau após o outro. Nós vamos crescendo e evoluindo, mas toma cuidado com os lugares altos. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele permite até mesmo coisas vão acontecer, para depois ele vir nos afrontar, tentar nos seduzir, para que nós venhamos pecar e cancelar os nossos projetos e sonhos que nós temos diante de Deus. Não aborte a promessa que Deus fez para você. Agora ele chega até Jesus e vai transportar a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, ou seja, o lugar mais alto.
E ele vai dizer para Jesus: se tu és filho de Deus, lança daqui para baixo. Olha bem, os lugares altos, ele representa na nossa vida verdadeiro caráter de quem é humilde e de quem não é. Os lugares altos é onde nós reconhecemos quem é homem e mulher de Deus e quem não é. Porque quer conhecer alguém, dê oportunidade para ele. Jesus fez por nós para mostrar que podemos fazer a diferença. Jesus, na condição humana, ele mostrou para nós que nós também podemos vencer as tentações do inimigo, de Satanás. Muitos não podem ter nenhum cargo eclesiástico, que ele já muda o comportamento. Há pessoas que não podem ser nem promovidas no emprego, que ela já muda o comportamento. Há pessoas que até mesmo se comprar um carro, ela já fica diferente, ela não consegue manter a humildade. É por isso que eu venho te falar, e há muitas pessoas que simplesmente por ter um ministério grande, ela já se perde no caminho. E o que eu quero te dizer, meu querido e amado ouvinte da palavra de Deus, que está me assistindo no seu trabalho, na sua casa, no seu carro, você que me ouve agora, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus Cristo. Muitos têm se perdido pelo caminho, muitos não têm, aleluias, não é sábio o suficiente para suportar a grandiosidade da posição que Deus colocou. Há muitas pessoas que estão se perdendo por coisas que recebeu, por promoções, por posições. Cuidado com os lugares altos. Deus te quer abençoar? Sim. Deus quer prosperar você? Sim. Mas uma coisa eu te digo: cuidado com os lugares altos. Porque Satanás levou Jesus no pináculo, no lugar mais alto do templo. E nós precisamos ainda entender, dentro dessa palavra, mas o nosso Jesus foi levado ao deserto para ter a sua natureza humana testada. Assim mostra que é possível, sim, vencermos o inimigo em 3 áreas importantíssimas da nossa vida. Jesus vai nos ensinar através dessa grande lição lá no deserto, que ele nos dá 3 lições que nós possamos sim, podemos sim vencer o inimigo. A primeira área que nós temos que tomar cuidado é a área da provisão dos recursos. Porque quantas pessoas estão achando que tudo quanto ele adquiriu foi pelas suas próprias capacidades. Agora veja bem, querido e amado irmão, você que está me ouvindo agora, entenda que uma das primeiras áreas que nós temos que tomar cuidado é a questão da provisão. Pessoas que estudaram bastante, pessoas que começaram a ganhar muito dinheiro, e estas pessoas acham que estão lá no posicionamento que estão por próprios méritos. Cuidado com os lugares altos. Olha a revelação de Deus através dessa palavra de Mateus capítulo 4. Jesus está nos ensinando que tudo quanto nós alcançamos, tudo quanto que nós temos, não foi próprio mérito nosso, foi alguém especial que nos permitiu alcançar esta posição. Cuidado com os lugares altos. Querido, entenda, não importa quem você é hoje, não importa o grau, a oposição que você se encontra, o importante é você e eu lembrar que esta posição, quem nos colocou lá, foi o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Foi Jesus quem te deu essa vitória, foi Jesus que abriu essa porta, foi Jesus que te deu esse dom, foi Jesus que te abençoou. Não se esqueça disso quando chegares no topo, como Satanás transportou Jesus ao pináculo do templo, e ele ali vai tentar a Jesus. Em nome de Jesus,
seja crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Agora, ele tem algum propósito na sua posição, porque Deus te colocou nessa posição que você se encontra, e Ele tem propósito nessa posição. E uma das maiores bênçãos, pelo posicionamento que você se encontra hoje, é a questão: Deus te abençoou para que o nome dEle seja glorificado. Deus te abençoou para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Que maravilha, é forte, irmão. Cuidado com os lugares altos. Agora veja bem, a segunda área são os lugares altos do templo, porque Satanás transporta e leva Jesus para lá. Isso é um ensinamento grandioso que Jesus nos dá quando foi levado ao ponto mais alto do templo. Agora veja bem, ali Satanás queria que Jesus atraísse os holofotes. O que Satanás queria era que Jesus atraísse os holofotes, ou seja, para que algo extraordinário pudesse acontecer naquele lugar, e seria realmente extraordinário Jesus lançar de lá de cima para baixo, como ele mesmo disse no versículo 6, e disse: se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para nunca tropeçares em alguma pedra. Ei, seria extraordinário se Jesus se lançasse de lá, e todos iriam observar os anjos do Senhor socorrendo e ajudando Jesus, e nada lhe acontecendo, e Jesus seria aplaudido, Jesus seria elevado diante daquela cena. Mas a Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, que Jesus Cristo não se deixou levar pela tentação de Satanás. Entenda isso. Não é o seu pregar bonito que é o lugar mais alto. Não é isso que é o seu foco. Eu creio que não é essa voz bonita quando você louva, quando você prega, a sabedoria que você tem, o posicionamento, isso não é o seu foco principal, porque o nosso foco principal é o Senhor. Satanás queria tirar Jesus do foco. O foco de Jesus era iniciar o ministério e morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Você está entendendo? Cuidado com os lugares altos, porque Satanás vai levar Jesus e dizer: lança daqui abaixo, porque aquilo seria algo extraordinário. Porque Satanás, meu amado e querido irmão, quando foi expulso do céu, ele perdeu a sua formosura quando ele quis se elevar, ser maior do que Deus. Ele queria colocar, aleluia, o seu lugar acima dos querubins. Ele queria um posicionamento, ser maior do que Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Agora novamente ele vem tentar o próprio Jesus. Mas sabe o que Jesus vai dizer para ele? Nada disso vai acontecer, porque na palavra de Deus está escrito o seguinte, aleluia: não tentarás o Senhor teu Deus. Oh, aleluia! Tenha um posicionamento, seja abençoado, seja próspero, mas mantenha-se na posição de um servo e uma serva do Senhor. Esta é uma grande revelação de Deus para nós, igreja de Cristo. Então nós vimos aqui que Satanás queria tirar Jesus do foco. É isso que Satanás quer fazer, é tirar você do foco. Muitos começaram na carne, no espírito, mas estão terminando na carne. Muitos começaram bem, estão terminando mal. Por quê? Deixou que o orgulho entrasse no coração e se perdeu
na caminhada. Quantos estão decepcionados? Quantos estão envergonhados? Porque a glória de Deus, Ele não divide com ninguém. Não importa, meu querido irmão, aonde você se encontra hoje, se está elevado ou não, mas fica mantendo-se humilde na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha, Ele exalta, mas aquele que se exaltar, Ele abate. E Jesus é o nosso maior exemplo. Então Satanás diz: lança daqui abaixo, porque aos anjos dará ordem ao teu respeito para que te livre, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus vai dizer: está escrito. Olha aí, é na palavra que nós vencemos o inimigo. É na palavra que nós vencemos o inimigo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tem gente tentando a Deus. Eu posso, eu faço. Eu sou fulano, eu sou ciclano, meu amigo. Não faça isso, porque Deus é maior. E se nós estamos aqui, é pelas misericórdias dEle. Terceiro ponto importante: cuidado com os lugares altos. A última grande lição de Jesus: Jesus foi levado a um grande monte. Olha aí, um grande monte. Foi o versículo que nós lemos, 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto. Cuidado com os lugares altos. Foi mostrado para Jesus daquele lugar todos os grandes reinos e a glória desse mundo. Olha o que Satanás faz. Ele quer seduzir a pessoa. Quantas pessoas estão bem? Quantas pessoas estão servindo ao Mestre, mas Satanás, ele vem através das suas tentações, ele vem seduzir as pessoas, porque Satanás é estrategista, ele forma grande cenário, que o homem olha e diz: que coisa linda, mas depois da queda o homem percebe que aquilo não valia nada, que aquilo não compensava, e isso é o que está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas estão caindo, estão prostrando, porque estão caindo na conversa do inimigo. Cuidado com os lugares altos. Satanás leva Jesus aos montes, um monte alto, e mostra de lá todos os reinos e toda a glória desse mundo. O diabo estava tentando tirar Jesus do foco. É o que o inimigo quer, meu amigo, jovem, senhoras, senhores, obreiro, você que me assiste, ele quer tirar você do foco, mas fica focado no Senhor. O diabo estava oferecendo para Jesus, em outras palavras, sabe o quê? Querendo oferecer uma coroa sem a cruz. Olha bem, Satanás, ele queria cancelar o projeto de Deus na vida do seu filho amado Jesus. Ele quer oferecer coroa sem cruz. É fácil nós recebermos, não ter que ser crucificado, não ter que ser chicoteado, não ter que passar pela via dolorosa. Satanás queria desfocar Jesus, e ele queria lhe oferecendo aqui, ele estava oferecendo uma coroa sem cruz. Mas o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo, e o Senhor está nos revelando nessa palavra: cuidado com os lugares altos, porque nem tudo aquilo que parece ser bom é bom, nem tudo aquilo que vem é Deus que está te entregando, e nós temos que ter o discernimento de saber o que é de Deus e o que não é. Satanás, em outras palavras: olha, está vendo tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Olha aí, a ousadia. Se ele tentou Jesus, também vai nos tentar. Então vigia, crente, cuidado com os lugares altos. E agora nós vemos aqui o seguinte: duas coisas aprendemos aqui. A primeira, que nada vem fácil. Nada, querido, vem fácil. Essa é a grande verdade. Nada vem fácil, porque Satanás, ele costuma oferecer pratos. Era o que ele estava oferecendo para Jesus: uma coroa sem cruz, sem pagar preço.
E assim tem muita gente querendo a bênção sem pagar preço no jejum, na oração, na humilhação. Então, em nome de Jesus, a Bíblia diz, aleluia, que aquele que se humilhar, Deus vai exaltar. Então fica na presença de Deus, não importa o processo, o importante é que a vitória vai chegar no final. Jó perdeu tudo que tinha, Satanás tocou nos seus bens, tocou naquilo que ele possuía, mas no final ele recebeu a vitória, o prêmio, a coroa. Sabe o que é isso, querido e amado irmão? Isso é a mão de Deus na vida de quem entende o querer e a vontade de Deus. Não queira nada fácil. Satanás está oferecendo para Jesus uma coroa sem cruz, um prato. Mas Deus não tem um prato para você. Deus tem um banquete lhe aguardando. Aleluia, glória a Deus. Prepara-me uma mesa na presença do meu adversários, e o meu cálice transborda. Oh, aleluia. Deus tem promessa, Deus tem vitória, Deus tem bênção. Então fica na presença, porque Ele tem um banquete para você. Cuidado com os lugares altos. Segundo ponto importante, o inimigo sempre vai tentar tirar você do foco. Qual é o seu foco? Qual foi a promessa que Deus te fez? Ele queria tirar o próprio Jesus do foco, e ele tem conseguido em pleno século 21 tirar muitos cristãos do foco, muitas pessoas do foco. Famílias estão sendo destruídas porque Satanás está tirando muitos do foco. Ministérios estão sendo destruídos porque a família, o inimigo está tirando pessoas do foco. Jovens estão sendo destruídos porque saíram do foco. Muitas famílias desintegrando, o país indo de mal a pior, os países sofrendo porque muitos perderam o foco. Mas ainda bem, eu quero te dizer, não importa o posicionamento, porque Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar. Mas entenda uma coisa, a honra Ele te dá, mas a glória não. A glória é somente dele, porque tudo é dele, é para ele que nós existimos. E viemos aqui nessa noite para te dizer, através desta palavra, esta grande revelação da parte de Deus às igrejas na terra: você, cuidado com os lugares altos, retenha tudo como se não tivesse nada. Tenha tudo como se não tivesse nada. Ei, que tal? Vamos seguir o exemplo de nosso Mestre Jesus Cristo. Vamos seguir os exemplos de Jesus. E o inimigo vai dizer: olha, você vai ter tudo isso, você vai receber isso, vai receber aquilo, se prostrado me adorares. Muitos têm se prostrado e têm adorado a imposição e aquilo que o inimigo tem oferecido, mas a Bíblia diz que Jesus vai dar a resposta. E eu encerro essa palavra da parte de Deus aqui, e Jesus vai dizer: vai-te, Satanás, porque está escrito, a palavra prevalece, ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirá. E diz o versículo 11 do capítulo 4 de Mateus: então o diabo deixou, e chegaram anjos e lhe serviram. Oh, aleluia! Quando você vence a prova, quando você vence, aleluia, as tentações de Satanás, quando você vence as afrontas, quando você não se rende ao inimigo, quando você usa a palavra para vencer, depois que passar a prova, você vai receber a vitória, você vai ser coroado. Então não desista do foco. O foco da igreja é um dia entrar na cidade santa pelas portas. Então não se venda, não negocie a sua salvação, não venda a sua salvação. Em nome de Jesus, permaneça firme, porque no final
final você vai dizer: valeu a pena pagar o preço. Aonde você está, Deus te colocou aí, Ele tem um propósito, mas não deixa se levar pela posição que Deus te colocou e permitiu estar. Ore comigo agora. Talvez você caiu, talvez você fracassou, talvez você está bem, entende o que eu estou falando, mas eu quero convidar você a orar comigo. Fecha teus olhos e vamos orar. Pai querido, nós sabemos que em tudo o Senhor é o nosso maior exemplo de fé, de determinação e foco, porque o Senhor, meu Deus, deixou o seu trono de glória para vir sofrer nessa terra e nos dar vida e vida com abundância. Senhor, meu Deus, coloca no nosso coração o mesmo sentimento que houve no Senhor, de ser humilde, de ser um referencial, de ser um exemplo para todos. Em nome de Jesus, todo orgulho, tudo aquilo que não provém de ti, sai e abençoa a tua noiva, a tua igreja. Esta é a revelação de Deus para a igreja de Cristo na terra. Seja abençoado você e sua família, e que dias de bênção e vitória chegue até o teu lar. Deus abençoe e que a paz do Senhor esteja no vosso coração. Amém e glórias a Deus.